para você que está em casa assistindo aqui a Rede Super MS, está no ar mais um Por Dentro de Tudo. E uma das maiores e mais antigas paixões dos brasileiros é o café, é ou não é? Seja pela manhã ao acordar, após as refeições, ou então no intervalo do trabalho, e tem gente que até toma antes de dormir. Seja ele puro com leite, amargo ou adoçado, o café está sempre presente na mesa dos brasileiros. E tem números que mostram isso. Um levantamento da empresa Euromonitor mostra que o ano de 2019, o brasileiro consumiu 890 xícaras no ano. Isso mesmo, 890 xícaras, o que equivale a aproximadamente mais de 2 xícaras por dia. E para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui no Por Dentro de Tudo o Tássio Puertes. Tudo bem, Tássio? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Ele é especialista em café e eu quero que ele explique melhor pra gente como que é esse relacionamento dele com o café, antes que a gente comece a explicar sobre o café pro pessoal de casa, Tássio. Os cafés especiais e os cafés tradicionais, eles estão nas nossas vidas há muito tempo, né? Ele não é originário do Brasil, ele é originário da África, mas a gente adotou essa cultura e, por sorte do brasileiro, a gente tem um solo muito fértil para o plantio disso, principalmente em Minas Gerais e também em algumas regiões como Espírito Santo. Com o tempo, como tudo no mundo, as coisas começam a ficar mais especializadas, porque as pessoas querem entender um pouco melhor o que elas estão consumindo, né? O que é isso que eu consumo? E as fazendas e grandes garimpos começaram a desenvolver o mundo dos cafés e descobriram que o café ele pode ser muito mais do que a gente sempre imaginou, né? Que é aquela bebida preta, amarga, que precisa colocar açúcar para poder ser uma bebida tragável. E descobriram que dependendo da região, dependendo do fruto, você consegue extrair cafés extremamente aromáticos, saborosos, doces e com características de frutas, características de alimentos que a gente encontra na natureza. Então, o café ele passa a não ser só uma poção para a gente ficar acordado, né? E passa a ser uma bebida que você pode realmente aproveitar, conhecer, ser como um vinho, que você pode explorar toda a cultura por trás. E antes da gente aprofundar sobre o café, sobre as variedades do café, qual foi a sua experiência com o café? Você sempre gostou de café? Não foi sempre que eu tomei café. Na verdade, eu comecei a tomar café por causa de cursinho, por causa da faculdade. Estava estudando muito e eu precisava ficar acordado. E aí eu comecei com esse hábito, porque o café para mim ele era ruim, ele era amargo. Então eu não conseguia ficar tomando ele toda hora. Tomava realmente por esse gatilho, preciso ficar acordado, preciso estudar. E com o tempo eu fui conhecendo, buscando cafés melhores. É lógico que naquela época, que isso foi mais ou menos há uns 15 anos atrás, a possibilidade de eu encontrar cafés especiais era muito pequena, porque era algo que estava começando no Brasil, né? Tinha uma sementinha sendo plantada naquela época. Então era muito difícil. Com o tempo as coisas foram passando e através do Sebrae eu fui para São Paulo. E lá eu conheci uma cafeteria de cafés especiais de uma mulher incrível e ela apresentou o café para a gente de uma forma diferente. Ela já tinha os seus cafés especiais, ela conhecia muito o meio e ajudava produtores a melhorarem o seu café. E aí, naquele dia eu lembro que eu tomei um café de frutas vermelhas, servido numa xícara de chá, uma porcelana meio francesa. E eu falei, nossa, isso aqui não é café. Porque café a gente toma num copinho de 50 ml, pretinho, escurinho, forte, né, bem quente. E não era essa a proposta. Naquele dia eu descobri o que era café. E ali eu me apaixonei. Ai, que bacana. E o que te levou a se especializar em café? Naquele dia que eu descobri o que era café de verdade, eu falei assim, isso aqui pode, de certa forma, mostrar para outras pessoas o que é o café também. As pessoas elas não precisam mais não tomar café porque é amargo, né? Porque o efeito da cafeína é gostoso, mas a gente pode aliar o efeito da cafeína com um sabor agradável, né? E eu descobri que ali eu teria, no futuro, um contato com o café. Os tempos passaram, eu comecei a estudar gastronomia, estudei administração, estudei outras coisas, até o momento que eu achei ideal. Falei, agora é o momento de eu falar de café, agora é o momento de eu estudar mais café e de eu abrir minha cafeteria, que era um sonho de muito tempo, né?
E como que foi essa experiência de você se especializar em café? Porque você se especializou indo, né, em lugares, tanto aqui no Brasil quanto fora. Como que foi essa experiência? Quando eu decidi que eu ia abrir o Baristrô, eu falei assim, eu preciso conhecer esse mercado, porque é novo no Brasil, imagine na minha cidade, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então eu comecei a visitar as cafeterias de cafés especiais, normalmente localizadas em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, BH. E nessa ida às cafeterias, eu percebi que cada uma delas tinha uma personalidade. E eu achei isso maravilhoso, porque além de trabalhar com um café incrível, eu poderia dar personalidade ao meu espaço. Muito difícil para alguns estabelecimentos. E aí eu descobri que lá fora também tinha uma outra cultura diferente do café, né? E tive a oportunidade e a sorte de ir para lá, né? Estive na Europa e passei por vários países. E em todos os países que eu passei, eu focava em o máximo de cafeterias que eu podia. Consegui até me inscrever num curso de cafés lá, em Paris, e fiz um dia de aula lá com o professor. Ele diminuiu para mim o tempo, porque eu falei, olha, eu tenho muito pouco tempo, vou ficar 2 dias em Paris e vou colocar um dia só para estudar com você. Era uma grande cafeteria de lá, eles tinham mais ou menos uns 20, 30 rótulos de café e eram apaixonados por café. E quando ele descobriu que eu era um brasileiro indo para lá, ele ficou mais feliz ainda, pediu até para eu levar café para ele, levei um pacotinho de café para ele. E eles têm um amor muito grande por nós brasileiros, porque a gente realmente desenvolveu a cultura do café, né? Os cafés especiais de microlote normalmente saem daqui, Etiópia, Colômbia, para esses países. Eles não têm a produção de café, então eles meio que... as cafeterias da Europa e dos Estados Unidos, eles têm um amor muito grande pelo Brasil. Então, no último dia 24 de maio, foi o Dia Nacional do Café. Então, para a gente poder trazer uma experiência desde o plantio até a xícara, vamos começar então, eu vou trazer alguns dados para você. Olha aí na sua tela, acompanha comigo, olha. De acordo com a Associação Brasileira de Indústria de Café, a ABIC, 95% da população consome o produto tanto em casa quanto em cafeterias e lanchonetes. O Brasil atualmente é o maior exportador de café do mundo, exportando 35.150.000 sacas por ano. Só para a gente comparar, o Vietnã ocupa o segundo lugar no ranking, exportando 24.480.000 sacas. O estado que mais produz café no Brasil é Minas Gerais, que concentra 54,3% das plantações. O segundo estado que mais produz café no Brasil é o Espírito Santo, responsável por cerca de 19,7% da produção nacional. São Paulo vem em terceiro lugar no ranking, com 9,8% do cultivo. E para a gente começar a falar, se aprofundar mais sobre o café, quais as diferenças desse café arábica e esse café robusta, o Conilon? O café robusta, ele é um café que ele tem a metade da quantidade de cromossomos que o café arábica. Isso faz com que o café arábica seja mais rico. E com isso a gente consegue extrair do café arábica mais aromas e mais sabores. Enquanto o café robusta, ele é um café que ele tem mais amargor, ele é um café que ele tem menos características aromáticas, ou seja, é mais difícil da gente tirar essas características do frutado, uma acidez elevada de um café robusta. Então, normalmente é utilizado e foi utilizado o café robusta para o desenvolvimento do mercado, né? Até mesmo porque ele tem mais cafeína que o café arábica, né? Então a gente diz que eles são contrapontos. Nesse eu tenho mais cafeína, nesse eu tenho mais notas sensoriais, eu tenho mais sabor, né? Eu tenho uma bebida com características maravilhosas. O café robusta, por sua vez também, ele é mais fácil de plantar, ele precisa de menos manejo, enquanto o café arábica a gente precisa ter um controle mais rigoroso porque ele é um café mais frágil, até mesmo porque, por ser mais saboroso, ele passa por ter mais pragas do que os outros cafés. Até o robusta, ele se produz, ele floresce mais durante o ano, né, do que o arábica. Exatamente, né? É mais fácil de cuidar, é mais fácil, ele tem uma produção maior. Então, essas diferenças fazem com que as pessoas, o mercado, procure o café robusta, né? Mas com o tempo o café arábica começou a se mostrar sendo essa bebida mais agradável, mais saborosa, conquistando esse mercado. Por isso que de uns tempos para cá, alguns anos, começamos a ouvir muito o 100% arábica, café 100% arábica. Na verdade, eles estavam dizendo, olha, estamos trocando um café de escala para um café de qualidade, um café que tem mais sabor, mais
notas sensoriais. E assim, você já começou a pincelar um pouquinho sobre cafés especiais. Os cafés especiais, eles são meio recentes, são de 15 anos para cá, né? O que é um café especial para a pessoa em casa entender? O café especial, ele é um café que ele passa por um manejo muito mais cuidadoso. No caso do café arábica, ele pode ser plantado do mesmo jeito que o café robusta. Ele pode ser plantado em fazendas a perder de vista, com um manejo maquinado, né, um controle de pragas maquinado, uma colheita maquinada, todo um processo industrial. Mas ele também pode vir para um lado mais carinhoso, que a gente gosta de falar, onde a gente pega essa plantação de café e cuida de uma forma muito mais amorosa. A gente olha pé a pé, a gente só trata as plantas que estão com problema, a gente colhe apenas os frutos maduros e não os frutos verdes ou os frutos que já passaram. Então é uma colheita que ela precisa de mais olhar, ela precisa de mais do olhar do fazendeiro para o pé, para que a bebida, no final, seja uma bebida saborosa. Entra então no mundo dos cafés especiais. Eles são especiais porque eles têm mais cuidado. E quando eles têm mais cuidado, a gente consegue extrair frutos mais doces e mais homogêneos. E isso faz com que no final, na bebida, a bebida seja uma bebida totalmente equilibrada. E como a gente pode explicar para o pessoal de casa as diferenças entre o tradicional, aquele de casa, e esses especiais? O café tradicional, ele, além de ser um café que passa por peneiras, ele é selecionado, os cafés maiores vão para exportação, os cafés menores ficam no mercado nacional. Aqueles que são quebrados, brocados, que passam por algum tipo de problema, normalmente eles vão para uma seleção de cafés tradicionais. Essa seleção é misturada com pedras, galhos e milhos, isso é torrado, quase carbonizado, depois ele é moído fino para que você não consiga ver a diferença de café para as impurezas que foram adicionadas a essa proporção e vendido no supermercado. O que acontece? Parte dessa bebida não é café, parte deste pó que está ali não é café, é uma mistura que é utilizada para dar rendimento a essa bebida. A torra elevada, além de trazer a característica de amargor para o café, ela também mascara essas impurezas. Então, o café ele é preto e amargo, não porque ele é preto e amargo, mas porque foram feitos processos na cadeia que o deixaram assim, né? A colheita é maquinada, então tem fruto verde, frutos com problemas, tudo isso passa para a bebida. Então, fica uma bebida astringente, amarga, escura, né? Então, são bebidas que a gente diz que é uma bebida com defeito, né? Ela tem diversos defeitos, por isso que ela tem todas essas características que não é agradável. É até isso que eu ia falar agora. Tem gente que fala que para beber café tem que ser preto, tem que ser forte, tem que ser amargo. Mas então tem relação com a torra do café? Sim, exatamente. Gosto é gosto. A gente não gosta de entrar muito nessa vereda. Mas a gente diz que o bom café ele tem que ser tomado sem açúcar, né? Ele não é preto. Ele é marrom claro, marrom escuro, dependendo da torra. E ele tem características aromáticas maravilhosas. Você pode sentir pêssego, frutas vermelhas, frutas amarelas, mel, melaço, cana. A gente tem diversos tipos de café. Depende muito da região que ele é plantado, depende muito da sua característica de fruto e depende também da torra, né? A torra ela pode ser leve, clara, média e escura. Normalmente os cafés especiais de microlote são torras médias, né? Os cafés de torra escura normalmente querem mascarar algum defeito na produção, ou às vezes na colheita, ou às vezes porque foi plantado numa altitude mais baixa, aí eles acabam indo para um caminho de torra mais escura, ou até às vezes para agradar um mercado que gosta de cafés mais amargos, tá? Então, a torra a gente pode também desenvolver ela, né? A gente pode aliar as características do fruto, plantados em uma região que tem um terroir, feitos com uma fermentação específica, porque existem diversas fermentações. Aí isso vai passar para a torra, que eu posso definir vários perfis de torra. Nesses perfis de torra eu posso encontrar características aromáticas diferentes, posso trazer uma doçura mais elevada, uma doçura mais média. Então, cada processo, cada parte da cadeia tem uma participação crucial para que o café no final seja aquele. E o bonito a gente nunca vai tomar cafés iguais, porque todo ano tem uma safra nova
isso muda, a gente pode mudar na fermentação, a gente pode mudar na hora de torrar, então ele se transforma numa bebida totalmente diferente todas as vezes. Tá certo, Tássio. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta a gente continua falando sobre essa paixão de todo brasileiro. Estamos de volta com Por Dentro de Tudo e o assunto de hoje é o café, já que no último dia 24, no último domingo, foi comemorado o Dia Nacional do Café e agora a gente está aqui, ó, na cozinha do Baristrô Café. O Tássio é o nosso convidado de hoje. E Tássio, olha que interessante o dado que eu trouxe aqui da Associação Brasileira da Indústria de Café. O consumo de café aumentou em março 35% em meio à crise do coronavírus. É interessante isso, né? Sim, com certeza. Eu acredito que é porque as pessoas estão ficando mais em casa e elas passam a fazer mais café e acabam fazendo café para o home office. Né? Então esse café não precisa ser uma xícara pequenininha, pode ser uma xícara longa para durar o dia inteiro. E até porque também depois que começou a liberar um pouco mais as cafeterias, começaram também a entrar com a parte do delivery, né? Sim, com certeza. O delivery ele foi muito importante nesse momento do coronavírus. A gente teve bastantes pedidos de cafés, bolo, de outras coisas que a gente vende aqui e nos ajudou a ficar em pé, né? Ajudou a gente a ficar trabalhando e feliz aqui e fazendo o máximo que a gente puder pelos nossos clientes. Então, assim, agora a gente preparou aqui, eu não, né? O Tássio preparou aqui para mostrar pra gente as diferentes maneiras de se coar um café, né? Explica pra gente, Tássio. Sim, a gente tem, além de todas essas coisas que a gente já falou a respeito do plantio, da torra, a gente também tem diversos métodos de preparo de café. Aqui na cafeteria a gente tem alguns, mas são vários mesmos, se eu não me engano, entre 15 e 20 métodos diferentes. Eu vou mostrar aqui hoje métodos distintos que a gente pode fazer em casa e que provavelmente vocês já ouviram falar. O primeiro é o método caseiro, aquele método que a gente já está acostumado a fazer, nossa mãe, nossa avó já fazia para a gente há muito tempo. Um método que eu particularmente gosto muito, que é um método Bialete Inox, porque ele não precisa de papel, ou seja, você nunca mais tem que comprar papel, ele é de fácil de higienização por ser de inox, ele preserva os óleos essenciais do café e ele é sustentável, porque você não tem o descarte do papel. Você pode pegar a borra que está aqui e jogar direto no vasinho de planta ou na grama, que ele vai virar adubo. E também temos a famosa French Press, para quem gosta de cafés mais intensos, porque este método faz o café ficar em infusão, então a gente consegue extrair mais características de sabor, uma bebida mais pesada. E, Tássio, para a gente poder explicar para o pessoal de casa, porque a moagem, a gente estava conversando antes de voltar, a moagem ela tem que ser diferente para cada estilo de preparo, né? Sim. Como que é para o preparo, por exemplo, da French Press, que normalmente as pessoas conhecem como prensa francesa? A prensa francesa ela utiliza um café um pouco mais grosso, por conta da infusão. Se a gente utilizar um café fino aqui dentro, um café que a gente encontra normalmente muito já nos supermercados, primeiro que o pó vai passar para a xícara e você vai acabar indo para a sua boca. Segundo, que esse café vai ficar muito intenso, porque ele está moído mais fino, então ele acaba ficando um café extremamente adstringente, amargo, então a gente não indica. Então, para cada método, para a gente encontrar a melhor relação daquele café com o seu método, ele precisa ter uma moagem específica para ele poder ficar gostoso. Eu estou vendo aqui que você colocou umas balanças. Por que essas balanças estão aqui? A gente gosta de dizer, eu pelo menos gosto de dizer, que já foi extremamente cuidadoso o processo na fazenda, na seleção dos grãos, na torra, tudo teve um carinho e uma atenção muito grande. Se a gente vem para a cafeteria e faz esse café de qualquer jeito, a gente pode arruinar o que todos esses produtores, todas essas pessoas fizeram. Para isso, a gente controla todas as variáveis como num laboratório. A gente gosta de chamar de que aqui é o nosso laboratório. Nosso espaço de alquimia. Então, para cada café, para cada método, ele possui uma receita. Então, a gente utiliza a balança de precisão para que a gente possa pesar o nosso café, moer ele com uma qualidade e precisão ideal e depois colocar a quantidade de água ideal para aquele café, para aquele método, para aquela bebida. Com isso, a gente consegue ter sempre um café
perfeitamente extraído e igual para todo mundo. Não fica uma coisa sempre diferente. Porque quando a gente não controla as variáveis de qualquer coisa, a gente perde. É como uma receita de bolo. Se você muda algum ingrediente, aumenta ou diminui, vai mudar o sabor final desse bolo. É a mesma coisa que acontece aqui no café. Por isso que a gente tem que utilizar uma balança de precisão. Então vamos dar uma receitinha para o pessoal de casa? Vamos sim. O que a gente pode mostrar para eles de preparo de café? Vamos começar com o preparo de café de casa, que a gente já está acostumado. Tá? No caso, a gente vai utilizar o filtro que a gente encontra no supermercado. Sempre tem que fazer essa dobrinha aí? Sim, tem que dobrar, porque essa parte da costura, ela normalmente acaba interrompendo o ciclo, ele dificulta esse ciclo. Então não é um charme, é necessário. Não, é necessário. Ali é a costura, né? Então, se a gente deixar ali, ele fica mais difícil de passar. Como ele fica mais difícil de passar, ele vai desenvolvendo mais amargor. Nós vamos escolher aqui um café. Fica tranquilo. A gente normalmente deixa os nossos cafés em potes de acrílico, para que os clientes possam ver os cafés, possam ver o grão. E a gente também deixa eles num pote hermético e no escuro, tá? Algumas pessoas defendem a necessidade de deixar na geladeira. Não precisa deixar na geladeira, tá? Não tem necessidade alguma. Só deixar ele longe da luz, que ele já vai preservar legal. Então, preserva o quê? O sabor do grão? Exatamente, porque a luz, ela facilita a oxidação do café. Né? Mesmo em grão, ele já está oxidando. Então, a gente tem que preservar o máximo que a gente puder. Então, esconder ele, tirar ele da luz é uma forma da gente fazer isso. A outra forma da gente preservar essas características é moendo ele na hora. Porque depois de moído, ele começa a oxidar também. E a oxidação é mais ou menos como na bolacha. Quando a gente abre o pacotinho de bolacha, come 2, 3 bolachas, dá aquela torcidinha na ponta e põe um prendedor. No dia seguinte a gente vai comer, a primeira bolacha sempre está murcha. O café já moído é assim. Então sempre busque ter cafés moídos na hora. Você vai ter características aromáticas muito mais interessantes. Então nós vamos começar aqui com o Red Velvet. Esse Red Velvet é aquele bolo meio vermelhinho, né? Exatamente. O bolo Red Velvet, ele na verdade ele não tem nada de frutas vermelhas. Mas a gente quis trazer esse nome para o nosso café porque remete muito a frutas vermelhas, né? E aqui em Campo Grande a gente tem muito morango, né? As pessoas vendem muito morango aqui na cidade. Então, quando eu fui lançar o Red Velvet, eu falei, o primeiro café que eu for lançar, ele vai ter características e notas sensoriais de morango. Tive a sorte de encontrar um produtor que tinha esse café e um café de alta pontuação e ele se tornou o nosso primeiro café. É um café que é lá de Minas Gerais, na Tércia. Ele é desenvolvido lá, o desenvolvimento da torre é feito por mim e é mandado para a gente, porque a gente ainda não tem a torrefação aqui, a gente ainda quer ter, mas eu já desenvolvi a torra dele. Todos os nossos cafés eu tive participação no desenvolvimento da torra. Então todos os cafés que você tem aqui, eles são, parte da produção é sua? Sim. Que bacana. Todos os cafés aqui são exclusivos nossos. Só encontra aqui na cafeteria. Então pesei aqui a quantidade de café. A gente indica uma proporção média de 1 grama de café para cada 10 ml de água. Então se você quiser fazer 200 ml de café, utilize 20 gramas de café moído. E se você quiser fazer 30 gramas, você vai acabar tirando uma extração de 300 ml. Aqui eu vou utilizar uma moagem média, fina. Ela é fina porque ela é por ser o café considerado tradicional, assim, se a gente fosse pensar. Não, porque eu já preparei esse café nesse método e eu já sei qual é a moagem ideal para ele, né? A gente também tem que entender que gosto é gosto. Então, tem muito cliente que está transitando do café comum para o café especial e ainda está acostumado com essa bebida mais amarga, com essa bebida mais forte. Então, a gente tem que ajudar essa pessoa a transitar. Se a gente já moe na moagem ideal para os cafés que a gente consome, a pessoa vai achar que o café está muito suave, né? Está muito fraco, que ele foi diluído. Então, a gente vai sempre graduando com essa pessoa. A pessoa vem, compra o nosso café, a gente moe para ela faz em casa. Quando ela retorna, a gente pergunta, e aí, como é que foi seu café?
Tava legal, a moagem estava gostosa. Ah, ficou muito fraco para mim ainda. Ah, vamos deixar um pouco mais fino então, mas a bebida está gostosa. Então a gente sempre tem essa relação com o cliente. Evoluindo o paladar. Para evoluir o paladar dele, porque senão é muito agressivo. É que nem pegar um leigo do vinho, né, e pegar um vinho de guarda para ele de 10 anos e falar para ele procurar todas as notas sensoriais daquele vinho. Vai ser muito difícil. Pode ser que ele nem ache aquele vinho tão agradável. Então você graduar com o cliente, conhecer ele, entender o gosto dele, facilita para o barista a não só oferecer para ele um café de qualidade, um café saboroso, mas ajudar ele a preparar em casa um café ideal. Que legal. Então depois que a gente moe, normalmente a gente sente o aroma do café, o buquê abre, a gente já consegue sentir algumas notas sensoriais. Em seguida, a gente precisa escaldar o nosso filtro. Por que é importante a gente escaldar o filtro? Porque esse filtro ele é feito de uma forma industrial. E por ser industrial, ele vai ter algumas características de sabor. Então a gente quer tirar essa característica de sabor e as impurezas que pode ter. Apesar de ser um produto estéril, a gente sempre gosta de fazer isso. Outra coisa que vai acontecer, a gente vai conseguir umidificar o nosso papel. Umidificando o nosso papel, a gente vai ter uma extração de água mais ideal lá embaixo, porque senão parte da água que iria para o café vai ficar no papel. Tá? Então a gente tira esses defeitos de café. Muito importante também é que a água que a gente passou aqui para escaldar, ela esquentou já o nosso recipiente. No caso aqui uma xícara, mas pode ser um jarro, pode ser o que você quiser. Né? Então, muito importante a gente jogar essa água fora, porque além de estar com gosto de papel, ela só serviu para esquentar o nosso recipiente. A partir daí, nós vamos para nosso processo de coagem. A dica aqui é fazer movimentos circulares. Sério? Por quê? O que isso influencia? A influência da movimentação circular, ela já é uma parte de... Algumas pessoas mexem no café, então com isso você não precisa mexer no café. A outra coisa é que se você joga só no centro, a água ela tende a ir para os lugares mais fáceis. Então ela vai se espalhar de uma forma não muito homogênea. Nosso objetivo é ter uma extração homogênea. Então quando a gente circula o café, ele vai coar por igual. Né? E você não vai precisar mexer no café, porque tem muita gente que gosta de fazer o café numa tigela, mexe, depois coa. Mexer no café desenvolve a cafeína. Desenvolvendo a cafeína, você vai ter um café mais amargo, sendo necessário, às vezes, até de se colocar açúcar em alguns casos. Né? Então, dessa forma, eu não preciso interferir no desenvolvimento do café. Legal. Tá? A partir daí, são técnicas mais avançadas que cada método exige. Né? Mas fazendo dessa forma, você já vai ter um café excelente na sua casa, dentro da proporção ideal que a gente indica. Tá? Terminou de pingar, nosso café está pronto. Uma bebida mais clara, né? Não é tão escuro como normalmente a gente vê em casa, né? Você pode mostrar um pouco para a câmera aqui, ó. Vamos mostrar para o pessoal de casa. Ele não é tão escuro como a gente costuma ver no de casa, né? Porque o de casa ele é mais escuro, que a gente já explicou, né? Por conta de torre e tudo mais, né? Perfeito. É para eu tomar? Sim. Amo café sem açúcar ainda, viu, gente? O próximo método é o método que eu falei para vocês, que eu chamo ele de método sustentável, né? A gente está vivendo um mundo tão caótico, então pequenos detalhes podem fazer a diferença. Nesse caso aqui, às vezes, diminuir o descarte de papel na sua residência vai fazer toda a diferença. Então aqui, já vou fazer um café diferente, eu fiz um Red Velvet, agora eu vou fazer um Honey Bee. O Honey Bee é um café de notas de mel e ele tem uma doçura muito elevada. Ele é um favorito aqui da casa por causa dessa doçura, fazendo com que a pessoa diminua esse consumo de açúcar na sua casa. A gente consome em média no cafezinho por mês 1 quilo de açúcar. Porque mais ou menos. É muito açúcar. Então quando a gente vem para uma bebida especial, uma bebida de qualidade, um café especial de microlote, a gente eleva essa doçura natural do café. Eu gosto de ressaltar de que não existe aromatizante e nenhum aditivo nesses cafés. É o fruto pelo fruto. Tá? Então, as notas sensoriais vêm deste fruto feito neste terroir, torrado e fermentado da maneira que ele foi feito. Tá?
Então aqui a gente tem as notas de mel. Ele é um café extremamente doce. Cheiroso. E na hora que a gente abre o buquê dele, ele já mostra essas características. Então muitas pessoas que têm o costume de colocar açúcar no café vão para esse café aqui, porque elas conseguem tirar da sua vida o açúcar do café. Aqui eu já vou mudar um pouquinho a moagem, porque a gente vai trabalhar já com um outro tipo de método de preparo. Ele tem um aroma bem docinho Bem mesmo, docinho, né? Aqui é a mesma coisa, nós vamos escaldar, porque pode ter um pouquinho de detergente, pode ter algum tipo de impureza, poeira às vezes que pegou, então a gente também higieniza, até mesmo para esquentar o metal, né? Da mesma forma do que os outros métodos, nós precisamos descartar essa água, porque ela já está com as impurezas. A partir daí, nós vamos jogar o nosso café. E começar o nosso processo. Aqui a gente já consegue medir o tempo de extração, porque aqui a gente já começa a entrar com algumas técnicas, como o blooming. O blooming é uma técnica onde a gente satura o café, coloca toda uma parte da água nele, ele vai ficar saturado, isso vai fazer com que o CO2 do café saia, esse CO2 pode trazer um pouco de amargor para a bebida. E aí, nós, depois de 30 segundos, 40 segundos, depois que o café já secou, a gente continua essa extração. E aí a gente consegue ter uma bebida mais equilibrada, porque a gente tirou mais possibilidades de desenvolvimento de cafeína. E no caso de amargor. Esse método pode ser feito em casa também? Pode, é o método que a gente mais indica as pessoas levarem. Por quê? Porque além de trazer uma bebida com os óleos essenciais do café, ela também vai trazer para a pessoa a possibilidade de economizar dinheiro sem ter que comprar papel, né? E tornando ela mais sustentável também por causa desse descarte. Como o nosso tempo é curto, a prensa francesa, qual que é a técnica dela? A técnica da prensa francesa é mais na moagem especificamente, né? No caso dela, ela fica sempre em infusão. Então, aqui eu vou trabalhar com Peach and Love, que é um café novo que a gente está trabalhando, que é um café com notas de pêssego. E a gente trouxe a palavra love, né, pensando em peace and love, no momento que a gente está vivendo de coronavírus, né? Então, uma forma da gente pensar, a gente tem que amar mais os outros, agora percebendo que a gente está mais distante, né? Então, Peach and Love é esse café de frutas amarelas e pêssego especificamente. Aqui a gente trabalha com uma moagem mais grossa, um pouco mais grosso que o açúcar cristal, porque o nosso objetivo é ter na bebida, em infusão, o máximo de aromas e sabores que a gente puder. Se a gente trabalha com ele muito fino, ele vai desenvolver o amargor e isso não vai ser muito bom para a bebida. Então aqui eu já trabalho com uma moagem bem mais grossa, tá? Eu vou mostrar para vocês a moagem, como que ela fica. Nesse caso, eu quero trabalhar com uma prensa francesa na minha casa e no supermercado não vende mais grosso. O que eu faço? Existem diversos moedores caseiros que você pode utilizar para fazer essa moagem em casa. Eles não são precisos, mas vão atender super bem você na sua casa. E é fácil de encontrar? É fácil de encontrar, você encontra facilmente na internet. Esse daí, então, é a moagem que fica, ela fica um pouquinho mais grossa, né? Sim, ela fica bem mais grossa que a outra, dá pra ver que ele é bem granulado, né? Uhum. A textura é diferente, então ele é um pouquinho mais grosso que o açúcar cristal. Com isso, a gente vai conseguir com que não vá o pozinho para a bebida e a gente consegue deixar o café em infusão, que é uma característica do método, sem que desenvolva amargor. Ela tem que ficar em infusão quanto tempo? Depende do café. A gente indica de 3 a 4 minutos.
Sempre escaldando tudo. Sempre escaldando tudo. Primeiro para a gente poder esquentar, né, o nosso recipiente que vai receber o café. Se a gente esquenta o nosso recipiente, na hora que a gente coloca a água do próprio café, ela não perde temperatura com o recipiente. Então a gente tem um café mais quentinho, né? Aí algumas pessoas gostam de ferver, né, a água, né? A gente não indica que você ferva a água, porque ela vai perdendo as características dela. Então a gente indica você utilizar uma água entre 90 e 94 graus. Eu já ouvi dizer que quando você ferve a água, você queima aquele pó do café, é isso? Existem baristas que defendem que você pode ferver a água e existem baristas que defendem que você não pode ferver a água. Nós aqui dizemos para todo mundo, não precisa ferver a água. Tá? 90, 94 graus já é o ideal, já é quente o suficiente para você passar seu café. O que acontece se você trabalha com um café que ferve é que ele pode queimar os ácidos graxos do café, que são responsáveis por mostrar as características de sabor da bebida. Então, quando você queima isso, o café ele fica mais pobre, ele perde essas características e apresenta mais amargor. Então, daí ele vai ficar aí 3, 4 minutos na infusão de água. Na infusão de água. E aí, depois eu vou coar ele descendo o êmbolo. Ele é um método bem simples de fazer em casa, né? Essa prensa francesa também é fácil de encontrar? É fácil de encontrar também. Mexe ele só para ele homogeneizar, coloca o êmbolo e pronto. Tá certo. Como o nosso tempo é curto, o nosso programa é pequenininho, mas deu para entender bem como que funciona aqui, né, os métodos. Eu espero que o pessoal em casa tenha gostado desse programa, porque a gente trouxe um pouco de dados, trouxe um pouco do que o plantio até a xícara. Eu agradeço muito, Tássio, por você nos receber aqui. Eu gostaria que você deixasse o seu Instagram, o Instagram do Baristrô, o contato, para que as pessoas possam te encontrar. E também, o Tássio, você faz curso de baristas, né? Sim. As pessoas possam te encontrar também para tirar suas dúvidas. Ah, legal. O meu Instagram é Tássio Puertes, o do Baristrô é Baristrô Café. Lá a gente tem bastante conteúdo sobre cafés que você pode se inteirar sobre esse mundo. Nós damos aula, cursos de café em casa, que a gente aprimora ainda mais o conhecimento de como preparar um excelente café, como a gente chama aqui, um cafezão na sua casa. A gente tem cursos mais avançados, onde a gente entra em métodos de preparo, curso de barista, a gente tem consultoria para cafeterias e restaurantes que querem trabalhar com cafés especiais no seu estabelecimento. A gente tem cafés para empresas que querem melhorar o seu café e levar uma bebida melhor para os seus funcionários. A gente tem todo mundo do café aqui é completo. Desde pães, bolos, tudo que for de envolvimento com o café. Então passa de novo aí o endereço, Instagram. A gente fica aqui na Avenida Nelly Martins, 1081, na Via Parque, dentro da Estúdio A Móveis. Nosso telefone eu não lembro de cor. Mas a gente pode pôr aqui embaixo. O Instagram do Baristrô é Baristrô Café, o meu é Tássio Puertes. Muito obrigada, Tássio. Obrigado. E como sempre a gente termina o Por Dentro de Tudo com uma mensagem. E a gente trouxe aqui sobre o café que sempre está na mesa do brasileiro, é um hábito diário. Então me leva a pensar. Você que está em casa, se você tivesse o hábito da leitura da Bíblia, como você tem de tomar o café, será que algumas situações não seriam diferentes? Olha só o que diz na palavra de Deus em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixem de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Quer prosperar em tudo aquilo que você faz? Tenha o hábito de ler a palavra de Deus. Como eu sempre falo aqui Por Dentro de Tudo, a palavra de Deus é um manual da vida. E sempre que você precisar de algum conselho, ela tem para te dar. Pense nisso. Até mais!